feliz de estar aqui nessa noite. Faz quanto tempo passou o retiro? Foi dia 14? 17? Faz um mês já, quase. Acho que é, né? Parece que foi ontem, né? Está em mais um encontrão. Enquanto eu estava ali atrás, eu me alegrava em ver. Obrigado, Maurício. Os jovens reunidos para adorar o Senhor. E eu me lembro quando a gente iniciou o encontrão. Eu era um jovem. Não que eu seja velho, né? Eu sou novo. Mas eu era bem novinho, assim, igual vocês. Na verdade, eu já casei com 18. Acho que eu devia ter uns... Hoje eu tenho 31. Uns 22. E aí eu comecei a lembrar, como é que começou isso? E eu lembro que quando a gente se reuniu, os jovens lá do Meleiro, quando a gente começou, vamos começar um grupo de jovens. A gente passou um monte de perrengue lá. E eu lembro que eu assisti um filme, não sei se alguém já assistiu aqui. E agora me deu vontade de assistir ele de novo, Uma Vida com Propósito. Quem já assistiu aqui? Quem lembra do massacre no Colorado, nos Estados Unidos, o massacre de Columbine, eu acho? Alguém lembra? Que 2 jovens entraram numa escola e mataram vários jovens da escola. Quem lembra? Pelo menos dessa história. E aí eu lembro que eu assisti um filme de uma menina que era inspirado em um diário. Eu acho que era Raquel Scott. Ela escreveu um diário. Ela era cristã. Eu não sei se talvez até o diário era Uma Vida com Propósito. Mas eles, nos sábados, eu acho que era nos sábados, eles se reuniam. E o nome daquele lugar que eles se reuniam, eles chamavam de Encontrão. E aí quando a gente assumiu os jovens naquela época, eu achei legal aquilo ali. O filme era emocionante. E eu disse, cara, vamos fazer isso aqui. E essa jovem, ela foi uma dessas que perderam a vida naquele dia. Mas interessante que hoje a gente está num encontrão. Com aquela vida com um propósito. A gente está aqui se reunindo. E o nome daquela reunião é levado aqui. A gente começou a se reunir com... Era intercâmbio, irmão. Isso aqui não é de Deus. Era assim, ó, a gente vai na igreja de vocês, vocês vão na nossa igreja. E se vocês não aparecerem na nossa igreja, nós não aparecemos mais na de vocês. Era isso aí, irmão. Não, vamos lá. Agora, mas eu tenho visto algo. Eu tenho me alegrado com vocês. Não importa onde vai ser. Não importa a igreja que vai ser. Não importa quem vai tocar. Não importa quem vai pregar. Você só quer estar junto. Talvez eu estou no meio de uma geração, mas a gente vê uma geração quando tem aquela papada aqui, né? Aleluia, irmão. Grandes congressos que um quer ser melhor que o outro. Ninguém é humilde para reconhecer as suas fraquezas. Mas eu tenho visto um povo, a geração Mumu, que fala da geração Nutella. A Nutella é melhor que o Mumu, irmão. Porque essa geração... Lá no Meleiro a gente não tem uma pessoa idosa cheia do Espírito Santo para a gente ouvir conselho. Alguém que
claro, a gente sempre aprende com uma pessoa mais velha, mas alguém que serviu, alguém que falou de Jesus, alguém que orava, alguém que anunciava Jesus, a gente não tem. Mas hoje a gente tem a oportunidade de futuramente ser essas pessoas, que os jovens vão procurar para ouvir. Tá, conta aqui como é que era o encontrão. Conta aqui como é que vocês se reuniam. Eu vejo um povo se levantando, uma juventude se levantando, aonde a ambição não reina, aonde a prepotência não reina, aonde ninguém é melhor que ninguém. Continuem assim. Geração Nutella cheia do Espírito Santo. Não deixa a geração mexia falar de você. A igreja há anos dizendo: a próxima geração vai fazer. Eu profetizo para a próxima geração que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai curar os enfermos. E aí chegou a próxima geração, a mesma profecia. Eu profetizo para a próxima geração que vai fazer isso, que vai orar e chegou a próxima e é hora de nós pegar e vamos ser essa profecia. Vamos fazer isso que os antepassados oraram ou proclamaram, ou intercederam. Vamos deixar um legado para a próxima. Vamos ser essa geração a qual alguém um dia já orou por nós. E nessa noite eu quero compartilhar as riquezas de Jesus, as riquezas do Senhor. Aquilo que antecede Romanos 12 diz que elas são insondáveis. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Sabe por que insondável? Porque é uma sonda. Você vai procurando e aí você encontra e você vai ver que não tem fim. Se você ir no mais profundo do mar e você ir até o final, você vai encontrar o final. Você vai encontrar terra. Mas as riquezas do Senhor são insondáveis. Isso não é ruim, é porque sempre tem algo que a gente vai... aleluia. Quão insondáveis são as suas riquezas. Abra comigo Provérbios capítulo 31, por gentileza. Tem água com gás, ô Eliezer? Trouxeram uma pra mim aqui, ó. Eu não abri Provérbios ainda. Deixa eu ler aqui nos negocinhos aqui do lado, né? Lamentações. Só com uma mão é difícil, principalmente que a Bíblia é nova. Tu puxa uma página, ela vem colada um monte. Meu Deus, deixa eu achar Salmos primeiro. Se eu achou Salmos, tu acha, né? Cânticos, Eclesiastes. Amém. Todos acharam? Quando o André me convidou para ministrar, vamos orar por mim primeiro, né, gente? Estenda sua mão para cá. Senhor, muito obrigado por essa noite nós estarmos aqui reunidos, Senhor. Fala conosco aquilo que o Senhor já tem falado comigo, Senhor. Fala conosco, fala com os jovens nessa noite. Que aquele que tem dificuldade de compreender as Escrituras venha a entender, venha a compreender, Pai, em nome de Jesus.
Que essa noite venha ser uma noite de aliança, uma noite de renovo, uma noite de mudança, uma metanoia, um Romanos 12 sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o André me convidou para ministrar, eu fui acordado de madrugada pelo Espírito Santo. E me veio conselhos da mãe de Lemuel, do rei Lemuel. Provérbios 31. E o Senhor me lembrou também de Timóteo. Eu não levantei, fiquei lá deitado, né, irmão? Tava com preguiça, mas começou a vir. Tava tudo apagado e a minha mente... E aí eu queria falar um pouco sobre esses conselhos de uma mãe para o seu filho e conselhos de um pai espiritual para o seu filho na fé, Timóteo. Conselhos de Paulo a Timóteo e conselhos da mãe de Lemuel ao seu filho, o seu rei. Eu contratei o GPT para criar uma imagem para mim. Tá lá? Vamos botar ali. Nossa, tu narra ali um negócio, só quero que tu faz isso. Eu sou patrão, irmão. Parece um quadro famoso, né? Aqui desse lado aqui, a gente vê uma figura em exemplo do rei Lemuel e da sua mãe. E lá um conselho dela não é próprio ao Lemuel. E ali a gente tem como exemplo Paulo preso, acorrentado, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, tu porém. Pode deixar essa imagem aí. Eu não sei se enquanto a gente vai talvez ler, fique de fundo aí. Quantos minutos eu tenho? Não sei. É 9:07 agora. Eu não vou fazer aquilo que me dá 10 minutos, que daí todo mundo levanta a mão. 10, 20, 30. Isso já está passado, né? Tá, vamos lá. Provérbios capítulo 31. Eu vou ler até o 9, tá? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém? O texto base será esse, porque são alguns conselhos de uma mãe para o seu filho. A gente sabe que o apóstolo Paulo, a primeira carta a Timóteo é uma carta para o pastor de Éfeso, que era Timóteo. Então era uma carta pastoral. A segunda carta é uma convocação de Timóteo para ele ir até onde Paulo estava. E sabemos que na primeira e na segunda existem conselhos, e são vários conselhos do apóstolo Paulo. Então a gente vai usar o Provérbios 31, os conselhos da mãe de Lemuel, para fazer um contraste com os conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Amém? Quem foi o rei Lemuel? O versículo 1 diz que ele era rei de Massá. A tradução traduziu assim, mas existem duas teorias a qual os teólogos acreditam.
que ele era rei de Massá, que era uma cidade árabe, descendente de Ismael, que é o que eu não sei se a sua Bíblia está escrito assim, mas na minha diz Lemuel, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Só que essa palavra também, alguns teólogos acreditam que Lemuel seja o próprio Salomão, tipo um codinome dele. Porque essa palavra Massá ela é encontrada em alguns textos antigos também, alguns textos bíblicos, como Abacuque, com o significado de oráculo profético ou mensagem solene. Essa mesma palavra em hebraico ela está encontrada. Palavras oráculo profético de Abacuque. Então, alguns acreditam que o Massá significa um oráculo profético da sua mãe para seu filho. E esse seja um codinome de Salomão. Porque é meio estranho Salomão, esse provérbio, né, chegar até nós hoje, sendo descendente de Ismael, ou sendo um rei árabe. Mas o que importa para nós nessa noite é o conselho dessa mãe para seu filho Lemuel, que era rei. E o primeiro, eu separei 4 conselhos. E o primeiro que eu anotei aqui é: cuida de ti. Ela disse assim: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Isso não combina com o rei. Não entrega as tuas forças às mulheres. Porque um rei ele poderia ter várias mulheres. Só que as mulheres poderiam destruir um reinado. Elas poderiam influenciar no reinado. Isso não é uma mensagem machista, eu estou falando de algo que acontecia lá atrás. O sermão é para as meninas e para os meninos. Amém? Então esse é o primeiro conselho que eu notei: cuida de ti. Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, torna-te exemplo. Ninguém despreze porque tu és jovem, mas torna-te exemplo dos fiéis, dos irmãos. Que os irmãos venham olhar e dizer: cara, aquele cara lá é exemplo. Aquele jovem ali é separado. Eu dou exemplo dos meninos lá. Eu digo assim, pô, não é todos, né? Mas eles não estão pensando em namorar, eles querem Jesus, cara. Pelo menos é o que eu acho. Espero que eu estou dando testemunho certo. Né, Eliezer? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão, torne-te exemplo. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Cuida de ti. A mãe de Lemuel está dizendo assim, cuidado com isso. Não te entrega as tuas forças. Parece que até ela está lembrando de Sansão. Parece que é uma lembrança de Sansão, um juiz que entregou as suas forças a uma mulher e ele perdeu as suas forças. Então, primeira coisa, primeiro conselho, cuida de você. Quem aqui faz faculdade? Quem aqui estuda? Tem bastante, né? Quem aqui é solteiro? Tem mais solteiro do que estudante. Se você ouvir, essas são as profundidades. Essas são as riquezas de Jesus. Se você parar e fazer e praticar
esses conselhos, os conselhos de Jesus, os conselhos dos seus pais, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa é uma noite de aliança. Eu não vou pedir para ninguém tirar o sapato e erguer, mas eu quero convocar você nessa noite a fazer uma aliança. Talvez você estuda, você faz faculdade, você está sozinho lá, ninguém é crente, ninguém é cristão. Mas lembra do André, lembra do Malcolm, lembra do Nando, lembra do Eliezer, lembra desse japa aqui, ó, lembra do gerente, lembra desses jovens, olha para o lado. Eu não sou de fazer isso, mas lembra que tem mais. Lembra que você não está sozinho. Lembra que tem pessoas também. E se nós formos posicionados, cuidando de nós, nos separando, esperando, estudando, esperando no Senhor, se guardando para o teu esposo, se guardando para a tua esposa. Depois ela vem com aquele texto lindo, né? O Lemuel, a mulher virtuosa, quem a pode achar? Ela vai buscar lã, ela troca com os mercadores, a sua mão está na agulha aqui na linha e ela está tecendo a roupa, ela está fazendo roupa, ela está cuidando dos seus filhos, ela mesmo negocia, ela compra uma vinha e vende e levanta recurso para casa. Parece que a gente está olhando, olha para esse tipo de esposa. Olha para essa personalidade de esposo, alguém que trabalha, alguém que é honesto, alguém que ama Jesus, alguém que anda corretamente, alguém que é separado. Cuida de você, cara. Porque lá na faculdade, você que está ainda estudando no ensino médio, mas vai para a faculdade, lá você vai ser tentado. Lá eles vão dizer assim, tá, tu é crente por nada, né? E talvez você é o único crente ali. E se não, nós vamos tudo pro bar, hoje é quinta-feira, você não quer vir com a gente? Lembra do Japa, lembra do André, lembra do Juliano, lembra de jovens que hoje já são, como o André que é casado, como o Nando. Lembra que se eles conseguiram casar, vocês também vão. Lembra que eles venceram. Lembra da Amanda? Lembra da Carol? Lembra da Bianca, do Maurício? E se eu esqueci de alguém, não fica bravo. A menina que canta ali é casada. Quem é o jovem casado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Continua levantado. Lembra desses jovens aí, ó. Deus já tem preparado um esposo para você. Deus já tem preparado uma esposa para você. Ela já é sua, cara. Deixa de ser ansioso, preocupado. Quem que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que... Um passo de cada vez. Vai estudar. Vai estudar e espere em Deus. Deus só... Eu oro pela esposa do meu filho. Senhor, guarda ela, Senhor. Acho que ela já é viva. Se Jesus não voltar antes, Senhor, se tu não voltar, guarda ela, Senhor. Ela é preciosa. Isso é fé. Isso é cuidar de ti. Isso é esperar em Deus. Isso não, por que tu está preocupado com tantas coisas? Tá aí com 15, 16 anos pensando quem vai ser o meu namorado. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no comportamento, no estilo de vida. Eles vão te chamar, mas lembra, tem o outro tá lá na... Você tá na Unesc, mas o outro tá lá no como é que é? UFSC? É, né? IFSC. O outro tá lá no IFSC lá, também com a mesma mentalidade. Separados. E aí no sábado a gente vem aqui e se reúne. E aí no sábado a gente está aqui. Mas torna-te padrão. Talvez ali algum deles vai chegar assim, o que tu tem de diferente?
porque eu estou cansado dessa vida, porque eu estou cansado desse jeito. Mas tu parece que tem alguma coisa. Torna-te padrão até dos infiéis, para que eles olhem e dizem assim: cara, tem alguma coisa diferente nesse aí. Você não está sozinho, não vai para a caverna como Elias. Tem mais que nem você. Olha o que Paulo diz a Timóteo: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de um coração puro invocam ao Senhor. Foge das paixões da mocidade. Quais são as paixões? Imoralidade sexual, amor ao dinheiro, ambição. Foge dessas coisas. Foge das tentações. Não é para dizer: não, eu aguento, cara. Não, eu vou lá no bar também, mas eu vou fazer diferente. Tinha jovem que chegou para mim e disse assim: eu tô evangelizando num site, aquele que começa a aparecer vídeo assim de pessoa e tu começa a conversar, mas é um site que aparece coisa que não presta. Mas eu entrei aqui para... Foge destas coisas. Não vou perguntar o nome do site, por nada alguém sabe. Foge. Não é para... não, eu suporto. Não, é... o apóstolo Paulo está dizendo: foge dessas coisas. É carpir a mula. É carpir a mula que se chama, né? Bate em retirada. Sai fora. Não, eu vou ficar aqui, mas não, eu sou cristão, mas eu conheço meu limite. Você conhece nada, cara. Não sabe nada. Vai entrando. A hora que tu vê, tu não conhece teu limite, não. O inimigo está ao derredor. Vigia. Foge. Mas começou a cercar aqui uma pessoa, mas eu acho que ela é uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa. Eu vou dar uma chance. Ele não é da igreja, mas depois ele vem. Depois ela vem. Isso aí não... Tô certo ou não tô, André? Não cai nessa. Então, se é para ser assim, não. Então, primeiro, Senhor, se é para ser essa pessoa, que ela primeiro venha buscar o Senhor e te a retira. Amém ou não amém? Pedro vai dizer: fuja também das paixões da carne. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz. Cabeça erguida, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Não peque. Olha para o irmão do seu lado, depois você vai entender. E diz assim: você não pode pecar. Não peca, fala assim. Mas bem provável vocês vão. Você não precisa falar para o irmão do lado. Eu tenho para mim assim: eu não vou pecar, eu não peco, eu não quero pecar e não vou. Mas a hora que tu vê, tu pecou, cara. Mas dentro de nós tem que ter esse instinto de guerra. Eu não vou. Mas se pecar, volta ao Senhor. Se tu machucar o teu irmão, pede perdão para ele. Volta para os caminhos de Jesus. Te arrepende rápido. Porque esse é o ministério da reconciliação. O Senhor nos deu isso, aleluia. O Senhor nos deu, o Senhor pagou preço. Não te culpa, não te mutila. Mas tenha dentro disso: agora eu pequei, agora eu vou para o mundo, cara. Não, Senhor, me perdoa. E no outro dia assim: eu não posso pecar. Eu não vou pecar. E o acidente que era de 15 em 15 dias, agora é uma vez por semana. E o acidente que era uma vez por semana, agora tá de 3 em 3... Opa, peraí. Eu tô falando o contrário. Agora tá de 30 em 30 dias. Não recebe isso, irmão. Agora estamos há 1 ano sem acidente. Daqui a pouco... A hora que vê, você é liberto, cara.
Eu fui jovem, eu sei. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei do que o Senhor me libertou. Oh, profundidade das riquezas. Davi, ele não fugiu da tentação. E ele caiu com Betseba. Quem lembra de alguém que fugiu da tentação? José. Nossa, eu já respondi, né? Perguntei quem, o José. Ganhei de vocês. José do Egito. Quando a mulher de Potifar estava lá, querendo ele, querendo entregar os seus amores para José. José, não ficou, ele disse, não, eu aguento, eu suporto. Não, ele bateu em retirada, ele fugiu. Faça isso. Cuidado com as coisas que geram um gatilho. Cuidado às vezes com o Instagram, tá ali, pai. São gatilhos que vão gerando, e vai embolando. A hora que tu vê, tu caiu, cara. A hora que tu vê, já era. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem um texto de Jó 31, versículo 1, que ele diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Olha que precioso isso. Por causa das mocinhas, ele diz assim: agora eu fiz uma aliança com os meus olhos. Faz uma aliança com os seus olhos. Faz uma aliança com o Senhor. Você não pode pecar. Você não deve pecar. Mas bem provável vai. Mas faz essa aliança. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não quero olhar para onde eu não devia olhar. Eu não quero pensar aquilo que não é para mim pensar. E você vai ver que você vai crescendo em Deus. Tem um colchãozinho para aquela menina ali, que ela está escorada ali. Talvez se estiver lá atrás. Não precisa. Tadinha. Tu não me deu hora, André, eu perguntei. Que hora que tem que terminar? Segundo, cuidado dos outros. Aí ela diz, não é próprio essas coisas, Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Essa bebida forte é para aqueles que são amargurados, não para ti. Tu não pode, Lemuel. Para que bebam para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Ela está dizendo assim: foge dessas coisas. Foge do Lemuel, não é próprio de um rei beber bebida alcoólica. Porque talvez tu vai beber e tu não vai fazer, tu não vai julgar retamente, tu não vai julgar como é devido ser julgado. Talvez tu vai praticar injustiça. Ela tá dizendo assim: olha em favor dos pobres, dos necessitados, daqueles que precisam. Se você primeiro cuidar de você, você vai cuidar dos outros também. Se tu não tem a capacidade de cuidar de você, você não pode cuidar dos outros. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar da minha casa? Se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja? Paulo falou para Timóteo assim: tem cuidado de ti e da doutrina. Cuida de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti quanto
a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da sã doutrina, porque quando tu fazer isso, tu vai salvar a tua vida, a tua alma e aqueles que te ouvem. Quando a gente se torna exemplo dos fiéis e dos infiéis, a gente está buscando, cuidando de nós, a gente alcança a salvação. E a gente também é espelho, a gente também testemunha, a gente também proclama. E muitos dos que nos ouvem serão salvos. Quem aqui está aqui porque alguém falou de Jesus para você? Levanta a mão. Tem muita gente aqui. Porque alguém falou. Porque alguém cuidou de si mesmo e anunciou e da sã doutrina. E agora você está aqui nessa noite. Terceiro conselho. Ela diz assim: não é próprio, ó Lemuel. Quando ela termina dizendo que não é próprio se deixar as tuas forças para as mulheres, mas ela também tem um exemplo ali de como deveria olhar quem seria uma mulher adequada. Ela diz também: não é próprio, Lemuel, não é próprio do rei beber vinho. Isso aí é para os amargurados. Não, tu foge dessas coisas. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa para Timóteo. Porém tu. Eu li Timóteo 6 vezes seguida, irmão. Foi ano passado. Tu lembra, né, Eliezer? Eu disse, cara, isso aqui é muito legal, esse 1 e 2 Timóteo. Aí o Eliezer me falou de uma canção que tinha do Marcos Telles, né? E eu disse, nossa, cara. Aí tu já tinha lido tudo aquilo ali. Que é, eu acho, o Timóteo, amado Timóteo, né? Quem já ouviu? Quem não ouviu, ouça. Não é a outra lá, né? A Maria lá, do José. Eu falei quem era Lemuel, mas nem falei quem era Timóteo, né? Mas Timóteo era um filho na fé, qual Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele ganhou em Derbe, Listra e Icônio, ele ganhou várias pessoas para Jesus. E dentre essas pessoas estavam a mãe, a avó de Timóteo. E provavelmente Timóteo, ou adolescente, ou criança, também tinha ouvido falar. E quando Paulo volta na sua segunda viagem missionária, os irmãos de Derbe, Listra e Icônio estavam dando bom testemunho desse jovem. Tem um jovem aqui que é cheio do Espírito Santo. Tem um jovem aqui que ele tem um testemunho. Ele tem cuidado dele mesmo. Ele tem cuidado dos outros. E Paulo se encantou com esse jovem. E chamou ele junto. Vamos comigo. Ele é circuncidado. Imagina um menino grande, cara. Deixar com que um outro homem venha o circuncidar. Era amor pelo evangelho, né? Vendo tudo, vendo Paulo ser preso em Filipe. E ele, como era grego, acabou não sendo preso. Mas ele, vendo todas essas tribulações, ele permaneceu no Senhor. E aí, não é próprio, ó Lemuel, Paulo para Timóteo: tu, porém, foge destas coisas. 1 Timóteo, ele como é uma carta para a igreja de Éfeso, para o pastor de Éfeso e também para a igreja, falando de como devia tratar as viúvas, como os diáconos deveriam ser, como os bispos deveriam ser. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Acho que está no 2 Timóteo, essa do dinheiro. Mas eles estavam em contenda. Eles diziam assim, foge das contendas, foge das discussões inúteis. E isso às vezes é difícil, porque isso é a doutrina do Senhor.
Às vezes tá na escola ou tá no trabalho e começa uma discussão de futebol. Eu gosto de futebol, irmão, mas foge dessas coisas. Tá, porque entrou numa discussão inútil. Eu tô dizendo isso porque isso é difícil. Eu acho que toda semana eu entro numa discussão, a hora que eu vejo, opa, tem que sair daqui. Às vezes a gente tá discutindo alguma coisa, até dentro das escrituras, foge dessas coisas. São amantes do dinheiro. Tu, Timóteo, foge disso. Tu, porém, Timóteo, não. Usam a fé para lucro. Tu, foge disso. Tu, porém, não pode. Em 2 Timóteo, eles não suportam a verdade. São amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, arrogantes, sem amor próprio. Nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, terão como comichões no ouvido, não querem ouvir. E a gente lida com isso na rua, na escola, no trabalho. Foge dessas coisas. Tu, porém, faz diferente. Amantes de si mesmo, as pessoas serão amantes de si, do seu próprio ego. Não, é eu. É eu que mando no pedaço aqui. Deixa eu ver a hora aqui, 9h37. Tô olhando pro André. A hora que tu fazer uma cara braba aí, eu já sei que é pra terminar. Ou faz assim, ó. Acho que tá quase, né? Já vou terminar. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, Timóteo. Eles podem, Lemuel, eles podem beber vinho. Isso aí é para os amargurados. Não, tu tem um chamado diferente. Tu tem chamado para governar, Lemuel. Não é próprio, não combina, não faz sentido com o rei fazer essas coisas. Eles podem, Timóteo. Eles fazem. São amantes de si, são amantes das paixões do mundo. Mas tu, Timóteo, tu, Lemuel, faz diferente. Ah, mas tá todo mundo na escola fazendo isso, tá todo mundo indo para lá. Tu vai ser o cara que vai ser diferente. Lá na frente, quando tu tiver casado, cara, valeu a pena. Hoje é difícil, pá, se eu ficar aqui, eu tô sozinho aqui. Começa a andar com quem é cristão, começa a andar com quem tem a mesma fé. Quando tiver oportunidade para alguém que não tem a mesma fé, fala de Jesus. Mas te posiciona. Eu sou cristão. Eu ando assim. Vocês querem fazer? Eu não. Vocês querem, porém, como é que Josué disse? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem fazer? Fazem como vocês quiserem. Eu sou assim. Não tenha vergonha. Não se envergonhe do evangelho. Lembra do Japa, lembra do André, lembra do Malco, lembra do Gabriel. Só não lembra de mim, do pastor Giovanni, que você vai ficar triste. E o último conselho. Ela diz assim, ó. No versículo 8, Provérbios 31. Abre a tua boca ao favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. E o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo? Quem ousa falar? Parecido com abre a tua boca. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Lemuel, abre a tua boca em favor dos pobres, dos necessitados. Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ah, mas não é o tempo. Não, pregue a palavra, anuncia em favor dos pobres. Cuida de ti, ser sóbrio. Cabeça erguida com alegria. Cara,
Senhor Jesus está aqui em mim. Eles podem, cuida de ti, assim você vai cuidar dos outros também. Eles podem ir para o bar, eles podem ir para aquele lugar, eles podem ir para a balada, para a festa. O teu primo pode, o teu amigo pode. Tu não, cara. Tu não, tu vai orar, tu vai ler, tu vai pegar um livro, vai comprar um livro. Eles podem pagar a entrada no show. Tu não, tu vai comprar um livro. Eles podem. Não é próprio de um cristão, não é próprio de um jovem cheio do Espírito Santo como vocês, como a gente aqui. Foge das paixões da mocidade. Luta, diga, eu não vou pecar. Luta. Lembra do Japa, lembra do André, lembra do Malcolm. Se coloca de pé. Hoje não vai ter imposição de mãos. Cadê o azeite? Mas eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você que quer firmar essa aliança junto, a gente está junto, estamos juntos. Quem está junto? Se talvez você diz, não, eu não quero ir ali na frente, mas eu estou junto. Amém, amém. Mas eu queria orar por você. Lembra dos rostos um dos outros. Jovens. Às vezes a gente conversa lá na igreja, né, André? Às vezes acontece alguma coisa, eu lembro do André, eu lembro do Maurício, eu lembro do Marlon. Pode? Já acabou o meu tempo, é isso? Não, eu tô brincando. Precisa brigar comigo? Fica aqui, André. Alguém toca guitarra? Tu toca? Toca. Ah, é outra guitarra ali, meu Deus do céu. Ah, tem mais jovem que pode vir aqui na frente, não tem? Vamos lá, o André vai orar por você, vem cá. Vamos, gente. Vamos. Eles podem, você também. Eles aqui, né? Eles podem vir aqui na frente, pode vir um pouquinho mais. Você também pode? Amém. Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. Eu senti de fazer uma oração aqui diferente. O Mateus estava falando e ele me veio a palavra que ele falou, ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia, no Novo Testamento, existiram alguns homens que a Bíblia relatou como cheios do Espírito Santo, e alguns deles usam fervorosos no Espírito. E eu queria que você pensasse sobre esse termo, cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quem aqui tem vontade, não precisa responder, não precisa levantar a mão, só pensa, quem aqui sente que falta alguma coisa? Ou sente que não faz a diferença? Sente que no meio dos seus amigos é a mesma coisa que nada? Quem aqui tem esse sentimento de parece, o que eu tenho de diferente das outras pessoas? Existiu um jovem cheio do Espírito Santo na Bíblia que foi o primeiro mártir, ou seja, o primeiro cara que morreu pela fé. Ele era Estevão. E quando Estevão estava diante dos seus acusadores, a palavra de Deus vai falar que o seu rosto resplandecia como se fosse uma lâmpada. Imagina chegar num estágio que você é tão cheio do Espírito Santo, de modo que o seu rosto resplandece. E eu lembro quando eu era criança, uma coisa que meus pais falavam assim, que a característica de uma pessoa de Deus, de Jesus, é que ela tem um brilho no olhar. Quantos aqui levam a vida como se estivesse morrendo? Quantos aqui levam a vida como se estivesse se arrastando? Como se fosse uma vida pesada? Sendo que nós somos filhos do Criador dos céus e da terra, aquele que detém toda a glória. Sendo que nós somos alcançados pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. E a gente leva a vida como se a vida fosse ruim, porque a gente não consegue enxergar quem é o nosso Senhor. A gente não consegue enxergar quem está mandando na nossa vida. A gente enxerga outras coisas. Então,
se você quer ser diferente de verdade, se você quer levar uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa que o Espírito Santo, ele tem um controle tão grande na tua vida que as suas decisões não são mais tomadas pela sua vontade ou pela imposição do mundo, ou pela influência do mundo, mas são tomadas por uma conexão direta com o próprio Deus, por meio da graça de Jesus e com a agência do Espírito Santo. Então, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, eu vou estar orando por você.